Olá, seja bem-vindo. Continuamos o nosso papo sobre políticas educacionais e legislação. E para tanto, professora Adelise mais uma vez conosco, e vamos falar de uma coisa que ficamos devendo no último programa, professora, LDB. Afinal, o que é isso? Pois é, né? Então a gente vem ali na caminhada discutindo o que é política, né? Então nós já conseguimos compreender esse contexto das políticas, como elas se fazem, quem determina essas políticas. Essas políticas estão determinadas, mas para elas serem efetivadas, elas são postas através de leis. E para a educação, né, a nível nacional, nós temos a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nós já tivemos 3 LDBs e hoje nós estamos na LDB 93/94/96, né, que ela tenta o quê? Fazer o quê? Democratizar o acesso à educação a nível nacional, né, e descentralizar isso da esfera federal, fazer o sistema de colaboração entre os entes federados, sejam os municípios e os estados nacionais. A LDB ela vem passando por algumas revisões, né, professora? Inclusive a inserção de temas novos e até de temas antigos que tinham ficado esquecidos lá daquela reforma tecnicista, como a filosofia, a sociologia. Nessas últimas atualizações, como a professora vê, nós tivemos um avanço, esse processo? É muito importante porque nós conseguimos superar, né, romper com algumas barreiras da escola tecnicista, que via o quê? Manuais de instrução na sala de aula, via o indivíduo também para cumprir normas técnicas. Como a gente sabe, o indivíduo é um ser humano, ele precisa também das outras formações. E para que ele tenha acesso aos conhecimentos, nós temos que trabalhar algumas disciplinas que trabalham o pensar, né, o agir, o viver em sociedade, que é a sociologia, é a filosofia. Então é muito importante essas revisões, mas elas se deram com base no quê? Com base nas lutas das agremiações, das associações de classe, nos entraves sociais, aí, os grupos sociais, os grupos de representação de classe, foi com que fizeram com que as políticas se reestruturassem e parte da legislação pudessem atender melhor à sociedade como um todo. Então, a partir dessa legitimação, né, de uma lei, agora é necessário que os educadores, também os educandos nesse momento, tomem partido e sejam críticos perante isso, colocar isso em ação? Exato. A LDB, ela prevê, e assim como a Constituição, que a sociedade participe da sua reestruturação, da sua formulação. E a gente faz isso através do CONAE, que é a Conferência Nacional da Educação, para construir o Plano Nacional de Educação. É bem lembrado, o famoso PNE. Exato. Então, hoje não temos um sistema educacional formulado. Nós temos são o quê? Diretrizes para que estados, municípios e a federação saibam quais são as suas áreas de atuação dentro do campo educacional, né, no país. E o Plano Nacional de Educação, ele vem trazer esses elementos de um modo geral, né, através da CONAE, para que a gente possa estruturar essa legislação, possa estruturar ações, programas, né, e atividades e planos que deem conta de atender a realidade das pessoas. Então a CONAE, ela faz o quê? Ela agrupa, né, a nível municipal, a nível estadual, diversas representações, trazendo o que se precisa pensar, o que se precisa fazer para que a educação melhore qualitativamente, não só quantitativamente, né? E isso vai sendo transposto nas legislações a nível federal para todos os estados. Professor, e por falar de qualitativo, quantitativo, sempre vem aquela questão, né? IDH, esse Índice de Desenvolvimento Humano, que o Brasil estaria bem aquém. Como fica o papel da educação e dessas políticas, esses planos educacionais, da própria lei, a partir dessa situação? Muito bem colocado. A gente tem que lembrar, assim, que o Brasil, ele se posiciona, né, nesses rankings segundo fatores externos. Então, ali eles dão limites para colocar esses países. E a gente tem que se perguntar, será que, por mais que nós estejamos nessa colocação, hoje a atual estrutura do nosso país, ela dá conta, ela atende? Será que o que é almejado por esse índice, a categorização, o que eles colocam enquanto critérios para nos categorizar, é o que nós, enquanto nação brasileira, queremos? Porque hoje você pode observar, dentro da sociedade do capitalismo, se você vai responder a um censo do IBGE, boa parte dele vem trazer elementos de bens de consumo que você possui no seu lar. Uma das perguntas lá, se a gente lembrar, é quantas televisões você tem em casa? Então a gente não trata ali da educação como um fator de ascensão da sociedade, colocação do cidadão em níveis, né, de classificação social. A gente coloca os bens de consumo. Então, quanto a gente ainda tiver essa mentalidade,
esses ranqueamentos vão só nos levar a questionamentos. Nós estamos nessa condição por quê? Porque dizem quantas TVs eu tenho, ou porque tantas pessoas recebem acima da linha da pobreza. Eles delimitam a linha da pobreza. A gente pode colocar a linha da pobreza onde a gente achar que se torna mais conveniente para essa sociedade, da forma que ela está posta. Sem dúvida. Professora, eu queria agradecer mais uma vez essas nossas rodas de conversa e sempre lembrar que a política educacional ela é extremamente importante, mas que nós devemos cobrar essa legislação e essa aplicação, não é mesmo? Exato. Professora, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, muito obrigada a todos. E você em casa, não se esqueça, né? Os nossos estudos continuam. O nosso papo aqui termina, mas você em casa acessa o sistema e estuda cada vez mais. Até a próxima.